O interrelacionamento entre as atividades determina o sequenciamento do projeto. Uma atividade predecessora é aquela atividade que gera a dependência. A atividade sucessora é a atividade que depende diretamente ou do início ou do término da atividade predecessora. E lembre-se, a duração da atividade somada ao interrelacionamento entre elas determinam diretamente a duração do projeto. O Project permite 4 tipos básicos de interrelacionamentos. Término para início. É usado para determinar que o início da sucessora depende do término da predecessora. Início para início. É usado para determinar que o início da sucessora depende do início da predecessora. Término para término. É usado para determinar que o término da sucessora depende do término da predecessora. Início para término. É usado para determinar que o término da sucessora depende do início da predecessora. Para criar o interrelacionamento entre as atividades da tarefa resumo roteirização, selecione-as e clique em vincular tarefas na barra de ferramentas. Estas atividades obedecem a uma sequência na qual uma tarefa só pode começar após o término da anterior. Criar as interrelações neste caso é muito simples. Acabamos de criar uma agenda das tarefas. Para visualizar os horários das atividades, clique em Ferramentas, Opções e, na paleta Exibir, mude o formato de data para que as horas sejam exibidas. A primeira tarefa, reunião de briefing, começa junto ao início do projeto, porque, por padrão, um projeto agendado a partir da data de início tem suas tarefas começando o mais breve possível. Observe que todas as tarefas foram agendadas com início igual à data de término da tarefa anterior. Agora vamos revisar a agenda para observar se as datas assumidas estão satisfatórias. A reunião de briefing, conforme o projeto, deve acontecer na segunda-feira, das 9 às 11 horas, e a pesquisa na empresa começa em seguida. Entretanto, não será possível iniciar a pesquisa neste horário. Para contornar este problema, vamos inserir um retardo no relacionamento para atrasar o início da pesquisa. Dê um duplo clique no vínculo que liga a tarefa Reunião de Briefing à tarefa Pesquisa na empresa. O campo Retardo deve ser preenchido com a quantidade de folga ou adiantamento desejada. Digite 6 horas. Veja que agora o início desta tarefa foi agendado para as 9 horas do dia 5 de janeiro. Ao inserir um retardo negativo entre duas atividades ligadas término a início, você irá fazer com que elas sejam executadas em simultaneidade. E, se essas atividades constituírem o caminho crítico do projeto, você irá reduzir a duração do seu projeto. Isto é mundialmente conhecido como caminho rápido ou fast track. Preste atenção na tarefa Redação do roteiro. Apesar de ter uma duração de 4 dias, ela começa numa sexta e termina na quarta, período de 6 dias. Isso acontece porque o Project faz o agendamento a partir do calendário definido para o projeto, no qual só constam como período de trabalho os dias úteis. A reunião de avaliação está agendada para o dia 18 de janeiro, às 9 horas, seguida da tarefa Correção do roteiro. Seria interessante que o roteirista aproveitasse o restante deste dia para fazer a correção. Por isso, ao invés de agendar esta tarefa com duração de 1 dia, agendaremos com a duração de 6 horas. Verifique que a tarefa agora tem seu término no dia 18 de janeiro, às 18 horas. Observe que a etapa Roteirização termina no dia 20 de janeiro. Você pode visualizar isso no gráfico de Gantt através do marco Aprovação Final do Cliente ou através da data de término da tarefa Resumo Roteirização. Depois de definido o roteiro de um vídeo, é iniciada a produção, etapa de captura de imagens, criação de vinhetas, trilhas, entre outros.
Todas as atividades da etapa produção devem acontecer após o término da roteirização. Selecione Roteirização e, mantendo a tecla Ctrl pressionada, selecione Produção. Em seguida, clique em Vincular tarefas na barra de ferramentas. Com isso, automaticamente, todas as atividades de produção começarão após a roteirização. As tarefas da etapa produção não terão uma sequência padronizada, como na roteirização. Por isso, faremos a vinculação através do gráfico de Gantt. Clique em Assistente de gráfico de Gantt na barra de ferramentas. Clique em Avançar. Escolha o tipo de informações padrão e avance. Escolha Informações sobre tarefas personalizadas e clique em Avançar. No campo Direita, escolha a opção Nome para exibir informações com barras normais. Em relação às informações que deseja exibir com as barras de resumo, não escolha nenhuma opção, apenas clique em Avançar. No campo Direita, escolha Início para exibir informações com símbolos de etapa. Escolha Sim para mostrar linhas de vínculo e avance. Para finalizar, clique em Formatar e, em seguida, Sair do assistente. Agora vamos vincular as tarefas. O estúdio deve ser pintado de azul para a gravação do apresentador em Chroma Key. Precisamos primeiro pintar o estúdio para aguardar a secagem e então iniciar as gravações. Clique em Pintura e, segurando o botão do mouse, arraste até Secagem, soltando o botão quando aparecer uma corrente em cima da tarefa de destino. Clique em Secagem e arraste até Gravação. As demais tarefas desta etapa dependem da atividade Produção e Agendamento das gravações. Por isso, vamos vinculá-las a esta usando relação término para início. Verifique que as tarefas que estão definindo o fim da produção são criação da trilha do vídeo e criação da vinheta para o vídeo. Por isso, vamos vincular o marco fim da produção a elas. Observe no gráfico de Gantt que o fim da produção será no dia 2 de fevereiro. Todas as atividades da etapa edição devem acontecer após o término da produção. Clique em Produção e arraste até Edição, vinculando essas tarefas resumo. As tarefas da etapa edição acontecem numa sequência, como na roteirização. Selecione-as e clique em Vincular tarefas na barra de ferramentas. Terminamos de montar as atividades apenas levando em conta a relação de dependência entre elas. Caminho crítico é o caminho mais importante para o projeto sob o aspecto de tempo. As atividades que compõem o caminho crítico são chamadas atividades críticas. Essas atividades têm uma relação direta com a duração do projeto. A determinação do caminho crítico simples é realizada através do assistente de gráfico de Gantt. Escolha o tipo de informações Caminho Crítico. Clique em Concluir, Formatar e, em seguida, Sair do assistente. O caminho crítico do projeto é destacado pela cor vermelha. Uma dica importante: ao atrasar um dia uma atividade crítica, você certamente atrasará em um dia o término do projeto. Isso supondo que você não conseguirá recuperar esse tempo perdido. Porém, ao adiantar um dia uma atividade crítica, você não necessariamente adiantará em um dia o término do projeto, uma vez que o caminho crítico poderá ter sido alterado.